Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à 16ª aula do nosso curso de Raciocínio Lógico. Estamos aqui vendo os assuntos com muito foco no edital da Polícia Penal de Minas Gerais. Mas, claro, são conteúdos bastante genéricos que servem para editais de raciocínio lógico por todo o Brasil. Nessa aula, nós vamos aproveitar para fazer alguns exercícios sobre a argumentação. A argumentação foi o assunto das últimas aulas, então nós vimos a argumentação, vimos regras de inferência, e isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês, porque é um assunto muito cobrado. Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês, se caso ainda não tiverem nos seguido no Instagram, estamos no @prof.igoralbert. É muito importante que você vá lá e nos siga porque ajuda a gente a continuar fazendo este trabalho aqui. Além disso, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque tudo isso colabora com a gente, com esse trabalho aqui, beleza? Lembrando também que se você tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo, em relação ao que nós vamos falar nesta aula, não deixe de comentar também. Vai ser muito bom ler e responder os comentários de vocês. Vamos para as questões? Questão de número 1. CESP, que a gente já começa acelerando. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Se Pedro não é músico, então André é servidor da ABIN. Se André é servidor da ABIN, então Carlos não é um espião. Carlos é um espião. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca de lógica de argumentação. Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido. Nosso objetivo, então, é verificar se a conclusão Pedro é músico, né? Pedro é músico. Se essa é uma conclusão que pode ser alcançada a partir das nossas três premissas, P1, P2, P3. Lembrando que um argumento é composto por premissas e pela conclusão. As premissas são a base do que a gente vai utilizar para chegar à conclusão. O nosso grande desafio na lógica é sempre esse, é sempre ver se essas premissas elas nos levam à conclusão de uma forma válida ou não. E é isso que a gente vai fazer aqui. Para essa tarefa, faremos uso das regras de inferência. As regras de inferência foram discutidas nas aulas 14 e 15. Se você ainda não assistiu, não deixe de assistir, tá nessa mesma playlist. E essas regras de inferência são a base que a gente sempre vai usar para responder esse tipo de questão. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar da premissa 3. Carlos é um espião. E vamos ver o que a gente consegue aproveitar com essa informação. Lembrando que, em geral, nas argumentações, a gente vai considerar que todas as premissas são verdadeiras, a menos que algo seja dito em contrário. Considere que isso aqui não seja verdadeiro, mas, a princípio, tudo ali é verdadeiro e a gente vai partir desse fato para chegar à conclusão. Carlos é um espião. Opa, então perceba que Carlos não é um espião é falso, porque eu sei que essa aqui é verdadeira, beleza? Então, Carlos não é um espião é falso, porque eu sei que Carlos é um espião. E aí, pelo modus tollens, que a gente viu, né? Que é uma forma, que é uma regra de inferência, o que que esse nome diferentão ele fala pra gente? Se eu tenho se P, então Q, e eu sei que Q é falso, então P também é falso. Perceba, se eu sei que o consequente, o Q é falso, então o P é falso. Perceba que eu não falei que se P é falso, o Q é falso. Não foi isso. Se Q é falso, então o P é falso. Beleza? Então, aqui, se o consequente é falso, eu sei que o antecedente também é falso. Ou seja, André não é servidor da ABIN. Não é servidor da ABIN. Beleza?
Então, já consegui uma informação interessante aqui, analisando a P2 e a P3, a premissa 2 e a premissa 3, beleza? E vamos agora para a premissa 1 e ver o que a gente consegue. André é servidor da ABIN? Opa, eu acabei de descobrir que ele não é servidor da ABIN. Portanto, essa proposição está falsa. André não é servidor da ABIN. Opa, pela mesma regra que a gente acabou de ver, se o consequente é falso, então o antecedente também é. Portanto, o antecedente aqui vai ser falso. Se Pedro não é músico, Pedro não é músico, é falso, o que é verdadeiro é que Pedro é músico. Pedro é músico. E, portanto, a nossa conclusão aqui é perfeitamente alcançável a partir das nossas premissas. Perceba, galera, que o que a gente faz é parta das informações mais simples que você tem nas premissas, que nesse caso é Carlos é um espião. É uma proposição simples. Parta dessas proposições simples que você já sabe que são verdadeiras e veja o impacto disso nas outras premissas. Quando você vai construindo isso aos poucos, aí você vai adquirindo mais conhecimento, né? Que é o que a gente fez quando a gente jogou a P3 na P2. Aí a gente descobriu que André não era servidor da ABIN. Usando essa informação, a gente jogou na P1 e descobriu que Pedro é músico, ok? Então, comece do mais simples, regra de vida. Comece do mais simples e vá aproveitando o que você vai descobrindo para entender as outras premissas, beleza? Então, de fato, essa conclusão é uma conclusão válida, é uma conclusão que a gente consegue alcançar a partir das premissas. Resposta certo. Beleza? Vamos para a segunda? Lembrando que é sempre possível de vocês pausarem o vídeo para tentarem responder e depois verem a resposta. Julgue. A sentença. As consequências de nossos atos são florestas devastadas, descongelamento das calotas polares, extinção de dezenas de espécies animais, poluição dos rios e diminuição drástica das reservas de água potável. Apresenta um argumento válido, ou seja, essa sentença aí apresenta um argumento válido. O que vocês acham? Pois bem, aí a gente precisa lembrar do nosso conceito de argumento. O argumento aqui no raciocínio lógico, que a gente acabou de comentar, é um conjunto de premissas que você entende que sejam verdadeiras e a partir delas você constrói uma conclusão. Ou seja, você precisa desses fatos iniciais que a gente chama de premissas para chegar na sua conclusão. É isso que é um argumento, é todo esse conjunto. Opa, nessa sentença aqui, eu estou falando as consequências de nossos atos são florestas devastadas, descongelamento das calotas, extinção de espécies, poluição dos rios, diminuição drástica das reservas de água potável. Isso me parece muito uma conclusão. Eu estou falando de consequências de alguns atos. Mas quais são esses atos? Ah, Igor, é porque o ser humano, ele vem agindo... Opa, você está usando o seu conhecimento, não é o que está escrito. Cuidado, cuidado com isso. Você tem que se apegar ao que a questão te traz, você concordando ou não. Então, se nesse caso eu só trouxe a consequência para você, eu não te trouxe as premissas, eu não te trouxe o que eu estou tomando de verdade para chegar nessa consequência, para chegar nessa conclusão. Ou seja, eu não tenho um argumento aqui. Eu só tenho uma conclusão sem premissas e isso não é um argumento dentro da lógica, ok? E, portanto, a resposta aqui é errado, não apresenta um argumento válido. Beleza? Essa estava um pouco mais tranquila. Era só lembrar do conceito mesmo de argumento e utilizar. E nesse caso aqui a gente viu que não era um argumento. Vamos para a questão de número 3. Em alguns casos, o medicamento A tem os efeitos colaterais B. E nessa questão aqui a gente já percebe que a gente também vai usar os quantificadores. Sempre que são observados os efeitos B, o paciente apresenta os sintomas C. Considerando verdadeiras as proposições apresentadas acima, assinale a opção correta. Antes de a gente partir aqui para as opções, vamos só entender algumas coisas, né? Eu vou deixar aqui, caso vocês queiram pausar, para tentar responder.
Mas vamos analisar antes de a gente partir para as respostas, para a gente entender um pouco. Em alguns casos, o medicamento A tem efeitos colaterais B. Então, alguns pacientes que tomam medicamento A, eu estou resumindo bastante aqui para a gente ganhar tempo e espaço. Alguns pacientes que tomam medicamento A têm efeitos colaterais B. Se bem que eu não vou usar o símbolo de si então, porque aqui vai ficar um pouco estranho. Tem efeitos B. Tem efeitos B. Ok? E a segunda aqui, ó, sempre que são observados os efeitos B, o paciente apresenta os sintomas C. Então, esse sempre, galera, é até bom a gente comentar isso. O sempre você pode ler de três formas. Sempre que você tem o efeito B, você também tem o efeito C. Toda vez, ou seja, o quantificador todo, né? Toda vez que você tem o efeito B, você também tem o C. E por fim, uma terceira forma, né, que é equivalente e que é importante a gente entender é: se acontece o efeito B, então acontece também o efeito C. Perceba que aí a gente já usou um conectivo, que é interessante pra gente, né? Porque conectivo a gente sabe tabela verdade, a gente sabe negações, a gente sabe equivalências e todo essas ferramentas vão ser importantes para a resposta, beleza? Eventualmente. Então, se efeito B acontece, então, eu vou tirar a seta, porque na verdade a seta já traz o significado de sim, então, e ali eu já escrevi o se. Vamos escrever com palavras mesmo. Se efeito B, então efeito C também acontece. Então, efeito C. Ou seja, então perceba, toda vez que acontece o efeito B, acontece também o efeito C. Toda vez que acontece o efeito B, acontece também o efeito C. Então, se eu fosse representar por gráficos, por diagramas de Venn, eu representaria assim. Toda vez que acontece o efeito B, acontece também o efeito C. E perceba que no meu desenho, eu contemplo a possibilidade de acontecer o efeito C sem que o efeito B aconteça. O contrário não é possível, porque toda vez que acontece o efeito B, também acontece o efeito C. Mas eu não posso extrair dessa proposição o fato de que, se acontece o efeito C, acontece também o efeito B. Isso não é verdade. O que é verdade é, se acontece o B, acontece também o C. Mas o C pode acontecer sem que o B aconteça. Cuidado, porque a questão vai explorar justamente isso. Ok? E perceba que na primeira premissa, alguns pacientes que tomam o medicamento A têm efeitos B. São todos os pacientes que tomam o medicamento A que têm efeito B? Não, são alguns. E perceba, se esses pacientes que têm efeitos B, todos os pacientes que tiverem o efeito B depois que tomarem o medicamento A, eles também terão o efeito C. Beleza? Né? Porque todo mundo que tem o efeito B também tem o efeito C. Nesse caso, eu representaria assim: alguns pacientes que tomam medicamento A, aqui são os que tomaram medicamento A, eles tiveram o efeito B. Eles tiveram o efeito B. E lembrando que todo mundo que toma o medicamento B, que tem o efeito B, também terá o efeito C. Agora sim, vamos analisar as opções. Alguns pacientes que tomaram o medicamento A apresentam sintomas C? Opa, correto! Por quê? Porque alguns pacientes que tomaram o medicamento A, eles têm os efeitos B. Mas se todo mundo que tem o efeito B também tem o efeito C, esses aí eles vão ter o efeito C também. Beleza? Se um paciente tomar o medicamento A, então ele apresentará o sintoma C? Não. Por quê? Porque tem muita gente aqui que toma o medicamento A e não tem o efeito B. É claro que, se tiver o efeito B, então também vai ter o efeito C. Mas não são todos, são alguns. Se um paciente tomar o medicamento A, ele pode ou não apresentar o sintoma C.
Se um paciente apresentar o sintoma C, então ele sofreu os efeitos colaterais B, aí que muita gente cai. Se um paciente sofreu os efeitos C, pode ser que ele não tenha sofrido os efeitos B. A única certeza que eu tenho é que se ele sofreu os efeitos B, eu tenho certeza que ele vai também sentir o sintoma C. Beleza? Então essa também é incorreta. Os pacientes que têm o sintoma C tomaram o medicamento A? Não necessariamente, né? Tem muita gente aqui que teve só o sintoma C. Eu sei se esse cara tomou ou não o medicamento A? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a questão não me traz informações que eu possa ter certeza disso. Então, essa também está incorreta. Se um paciente sofreu os efeitos colaterais B e apresentar o sintoma C, ele tomou o medicamento A? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque existe a possibilidade, né, de outros medicamentos provocarem um efeito B, ou então ele ter o efeito B sem ter tomado medicamento nenhum, né? Então, não sei, eu também não tenho informações que me deem sustentação para chegar nessa conclusão, o que torna também a alternativa errada, tá? Se um paciente sofreu os efeitos colaterais B e apresentar o sintoma C, não necessariamente ele tenha tomado o medicamento A. Isso não é um efeito de todo, né? Não tem nada que me garanta isso. Então, a alternativa correta é, de fato, a alternativa A. Ok? Vamos para a questão de número 3. Aliás, 4 já, né? Questão de número 4. Se viajo de carro, fico cansado. Se viajo de avião, fico com medo. Ou viajo de carro, ou viajo de avião. Se não viajo, fico triste. Não fiquei com medo. Galera, então tudo isso que a gente leu até agora são o quê? São as premissas que a gente vai utilizar para chegar na nossa conclusão, tá? Então a gente vai ter que brincar ali com elas, claro, partindo sempre das mais simples, para ver onde que a gente vai chegar. E é justamente isso que a questão nos pergunta. A partir das informações, é correto concluir que. Pois bem, vamos só identificar uma coisa interessante aqui, que é essa premissa aqui. Ou viagem de carro ou viagem de avião. Esse aqui é o ou exclusivo. O ou exclusivo. Que a gente viu lá no início do nosso curso, que é um conectivo, né? Um conectivo importante, só que ele não aparece tanto quanto o se então, por exemplo. Mas aqui ele está marcando presença. Pois bem, vamos partir da premissa mais simples, que é não fiquei com medo. Então, não fiquei com medo é verdadeiro. E veja, nessa premissa. Gente, então, eu descobri, não fiquei com medo é verdadeiro. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que buscar outras premissas que tragam essa ideia do medo. Por quê? Porque eu já sei o que é verdade sobre o medo. Eu sei que eu não fiquei com medo. Então, tendo essa verdade, onde as premissas que tiverem informações sobre o medo, eu já vou conseguir trabalhar com elas também. Então, é isso que eu vou procurar agora. E qual é a premissa que me fala de medo? É a segunda. Se viajo de avião, então fico com medo. Opa! Mesma coisa lá daquela questão que a gente resolveu. Se P, então Q. Se eu sei que Q é falso, então P também é falso. Então aqui, fico com medo é falso. Portanto, o antecedente também é falso. Esse é o modus tollens, tá? Então, viajo de avião é falso. Então, não viajo de avião é o verdadeiro. Não viajo de avião. Opa, então eu já consegui mais uma informação, né? Eu sei que agora eu não viajo de avião. Não viajo de avião. E onde que essa informação vai ser útil? Vai ser útil nessa terceira premissa. Por quê? Porque ou viajo de carro ou viajo de avião. Se eu sei que o ou exclusivo é verdadeiro, lembrando lá da tabela verdade do ou exclusivo. P ou exclusivo Q. Se os dois forem verdadeiros ou exclusivo dá falso,
Se um for verdadeiro e o outro for falso, são as únicas opções de o ou exclusivo dar verdadeiro. E se os dois são falsos, ele dá falso também. Então, eu estou interessado nessas duas possibilidades aqui. Quando um é verdadeiro e o outro é falso. Opa, se viajo de avião é falso, né? Porque eu não viajo de avião é verdadeiro. Então, o que que eu sei que é verdadeiro? Viajo de carro. Por quê? Porque só se a primeira for verdadeira que o ou exclusivo vai retornar, vai responder verdadeiro para a gente, né? Porque se as duas forem falsas e uma eu já sei que é falsa, então o ou exclusivo vai me dar falso também. Ou seja, eu viajo de carro. Viajo de carro. Por isso que é tão importante, galera, tá com as tabelas verdade na ponta da língua, viu? E agora vamos para a primeira. Se viajo de carro, fico cansado. Opa, aqui é o modus ponens. O que é isso? Se eu sei que o antecedente é verdadeiro, então o consequente também vai ser. Então, se viajo de carro é verdadeiro, então eu fico cansado. Vou escrever aqui embaixo. Fico cansado. Mais uma informação. Se não viajo, fico triste. Opa, mas eu viajei, né? Eu viajei de carro. Então, se não viajo, fico triste. Eu não sei se eu fiquei triste ou não, porque eu viajei. Beleza? Lembrando da tabela verdade do se então, que também é importante para a gente lembrar aqui. Uai, Igor, se viajo, fico. Se não viajo, fico triste. Então, se eu viajo, eu fico feliz. Tá errado esse jeito de pensar, galera. Vou explicar para vocês aqui agora. A tabela verdade do se então, vai me dar falso somente se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, né? Então, nos casos restantes, nos casos restantes, eu tenho sempre verdadeiro. Lembre-se, as premissas, elas são consideradas todas verdadeiras. Então, a gente está interessado nessa linha e nessa linha. Só nessa aqui que a gente não está interessado, ok? Vou apagar os círculos aqui para não ficar muito bagunçado. Ok. Beleza. Agora, se não viajo. Opa, se não viajo é falso, porque eu sei que eu viajei, não é isso? Então, se é falso, eu sei que o antecedente é falso e eu tenho a terceira e a quarta linha como possibilidades. Opa, então existe a possibilidade de eu ter ficado triste ou não. Por isso que eu não consigo concluir aqui se eu fiquei triste ou não. Porque eu sei que eu viajei. Se, se, é, 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 se eu viajo, fico triste, então a gente com certeza saberia que eu tinha ficado triste. Mas como é se não viajo, né? Então eu não tenho certeza, porque se não viajo é falso. Beleza? Então, a conclusão que a gente conseguiu chegar é que eu fiquei cansado. Fiquei cansado. Não sei se eu fiquei triste, não sei se eu fiquei feliz. E aí muita gente provavelmente pode ficar muito tentado a marcar isso, mas a gente não tem subsídio, não tem informação para saber se a gente ficou triste ou feliz. Viajei de avião, a gente viu que é falso. Falso. Não viajei de carro também é falso, porque eu viajei de carro. Então, alternativa correta, alternativa é. Essa que era uma questão que exigia mais da gente, né? Até porque tinha mais premissas e tinha mais conectivos. Tinha o exclusivo, tinha essa confusão aí do se então, que muita gente deve ter ficado tentado a marcar, mas cuidado. E lembre-se sempre da tabela verdade, né? Se eu sei que o antecedente é falso, o consequente pode ser verdadeiro ou falso, que a resposta vai ser verdadeira, beleza? Cuidado para não confundir nisso e cuidado também para você não se levar pelas suas emoções. Ah, se eu viajo, eu fiquei feliz. Não sei. Eu não tenho subsídio nas premissas para fazer essa afirmação, ok?
Então, essa aqui é a nossa última questão de hoje, questão de número 5. E é uma questão também que envolve quantificadores lógicos, que é um assunto muito, muito importante. Nenhum brasileiro é fijiano. Fijiano é nascido nas ilhas Fiji. Todos os fijianos nasceram em uma ilha. É interessante que em muitas questões de lógica eles trazem esses nomes esquisitos justamente para dificultar a nossa vida. Mas se for mais fácil para você, chama isso de F e segue o baile. Não fica se atentando muito a esse tipo de coisa não, beleza? Nenhum brasileiro é fijiano. Ou seja, eu posso representar assim, né? Brasileiros fijianos. Eles não têm elementos em comum. Todos os fijianos nasceram em uma ilha. Opa, todo mundo que é fijiano nasceu em uma ilha. Mas perceba, pode existir outras pessoas que nasceram em ilhas e não são fijianos. E mais, eu vou até desenhar um pouco diferente. Por quê? Porque nada me impede com essas premissas aí que eu tenha brasileiros que tenham nascido em ilhas. Nada me impede de acordo com as afirmações aí. Então, eu posso ter brasileiros que nasceram em ilhas, posso ter pessoas que não são nem fijianas nem brasileiras que nasceram em ilhas, mas só que todo fijiano nasceu em ilha, beleza? Do ponto de vista da lógica, decorre apenas dessas afirmações que alguém nascido em uma ilha não é fijiano. Alguém nascido em uma ilha não é fijiano. Pois bem, a gente percebe que pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que isso aconteça. É óbvio, dá para deduzir isso a partir das premissas? Não, não dá diretamente. Então vamos aguardar. Algum fijiano não nasceu em uma ilha. Opa, essa aqui tá muito errada, né? Por quê? Porque todo fijiano nasceu em ilha. Então tá errado. Algum brasileiro é nascido em uma ilha? Não sei. Pelas alternativas, pelas premissas que ele me deu, eu não consigo ter essa informação. Pode ser que isso seja verdade, mas nada me garante de acordo com as premissas, ok? Nenhum brasileiro nasceu em uma ilha? Também não é possível afirmar isso com base nas premissas. Não é possível afirmar isso com base nas premissas. Eu sei que nenhum brasileiro é fijiano. É a única informação que eu tenho. Alguém nascido em uma ilha não é brasileiro? Opa, isso é verdade, né? Isso é verdade. Por quê? Porque as pessoas que nasceram em Fiji, né? Elas nasceram em ilhas e não são brasileiras. Eu tenho certeza que elas não são brasileiras. Por quê? Porque todo mundo que nasce em Fiji não é brasileiro. Então, se eu descobrir pelo menos uma pessoa, né? Que nesse caso são várias, são os nascidos em Fiji. Se eu descobrir um exemplo, eu já posso marcar essa aqui como verdadeira. Por quê? Porque ele me falou: alguém que nasceu em uma ilha não é brasileiro. Se eu pegar esses habitantes de Fiji, nenhum deles é brasileiro. E de fato, eles nasceram em uma ilha. Beleza? Então a alternativa correta é a alternativa E. Mais uma vez, cuidado para você não tirar informações que você não tenha certeza. Ele pergunta aqui, do ponto de vista da lógica, decorre apenas dessas afirmações. Igor, mas você não disse que pode ter gente ali que é brasileiro e nasceu em ilha? Olha, nada me impede. Nada me impede. Se ele pedisse para marcar uma coisa, como ele pediu para marcar uma coisa que é verdadeira apenas das afirmações, então não é uma coisa que eu consiga de fato deduzir. Não é proibido, vamos dizer assim, mas não é garantia. Nada me garante que isso vai acontecer. Então, por isso que a única certa é a alternativa E, que eu tenho certeza a partir das premissas de que ela está correta. Cuidado com isso, que isso também pode te pegar na prova. Beleza? Galera, então essa aula foi muito importante para a gente, porque a gente viu questões sobre argumentação, claro, além das questões que a gente já tinha visto nas aulas.
mas esse é um assunto muito importante e muito cobrado nas provas e é bastante relevante que vocês lembrem dessas regras de inferência e saibam resolver esse tipo de questão, beleza? Deixa seu like se você ainda não deixou, deixa um comentário, uma dúvida, se não ficou claro alguma coisa ou se tem alguma coisa que você queira perguntar. Vai ser muito bacana ler os comentários de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima. Falou!